Olá, boa tarde para você. O JC Debate recebe hoje o senador Aloísio Nunes Ferreira, paulista de São José do Rio Preto, advogado, economista e mestre em ciência política. Por conta de ações contra a ditadura militar, precisou deixar o Brasil. O seu exílio foi na França, de 1968 a 1979, quando voltou ao Brasil. E desde 1983 está na carreira pública como deputado, chefe da Casa Civil, ministro da Justiça e vice-governador. Nas eleições de 2010, foi o senador mais votado do país e atualmente lidera o PSDB no Senado Federal. Senador Aloísio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Agradecemos muito. Senador, o senhor tem uma história de luta contra a ditadura militar. Qual a sua avaliação dessas manifestações de rua que começaram em junho e que vem continuando? Essa volta da participação popular nas ruas? Olha, eu fiquei entusiasmado com as primeiras manifestações que ocorreram, que tinham diferentes causas, até mesmo as pessoas iam motivadas pelo prazer de participar de alguma coisa pública, sair do seu âmbito privado. Muita gente foi. Eu acho que atualmente elas vêm descambando por um lado que é exatamente o contrário daquilo pelo qual eu lutei a vida inteira. Porque hoje o que você tem na rua é a violência. Sim. É a violência como forma de ação política. Sim. Numa democracia. Não é? E essa violência, tá, infelizmente, ela atinge as nossas universidades públicas de São Paulo. Duas grandes universidades públicas, a USP e a Unicamp. Grupos minoritários politicamente, de estudantes e funcionários, invadem a reitoria com marretas, paus, pedras, depredam o patrimônio público, impedem as reitorias de funcionar, a USP e a Unicamp. Então, essas manifestações, desculpe, essas manifestações agressivas que acontecem acabam tirando a legitimidade da ideia inicial. Claro, exatamente. É uma coisa criminosa, porque entram para depredar, para bater, para agredir, não é? E levando o risco à população. Fora o fato de que acabam por infernizar a vida das pessoas. Outro dia, uma passeata dessas interrompeu a Marginal Pinheiros às 7 horas da noite, quando uma multidão de gente trafegava pela Marginal para ir para casa depois de um dia de trabalho. Sim. O que você tem a ver? Você está lá no carro, já num trânsito congestionado, depois de um dia de trabalho, tem a ver com a reivindicação do estudante da USP de ter eleição direta para reitor. Quer dizer, convenhamos, Eu vivi na França durante muitos anos, participei de manifestações, numa época da guerra contra o Vietnã, contra a guerra do Vietnã, com 500 mil pessoas. Você fazia passeata, comunicava à polícia com antecedência, o trajeto é esse, tal hora, de modo que houvesse condições de reordenar o trânsito, e se fazia passeata. Pacificamente. Pacificamente. E aqui, eles não querem isso, simplesmente não querem. Nós vamos seguir, então, eu acho que é um desvirtuamento, Sim. do direito de manifestação, porque interfere na vida dos outros, interfere na vida da cidade e descamba para a violência. Muitas vezes a manifestação é suscitada para fazer violência. Sim. É o caso desses black blocs. Nós seguimos, então, nós vamos lembrar agora um trecho da história do senador, que aconteceu no antigo prédio do Tribunal Militar em São Paulo. O local onde presos políticos eram julgados foi transformado em um memorial da justiça. 1249 da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Testemunha de um dos capítulos mais tristes da história do país. Durante a ditadura militar, esse foi o endereço de julgamentos de civis supostamente envolvidos na luta contra o governo. Os presos chegavam juntos em camburões, entravam por esse corredor estreito, algemados e eram escoltados por soldados armados. Depois ficavam nesta pequena sala, do lado de fora do prédio, à espera de julgamentos que muitas vezes nem aconteciam. Quando aconteciam, a justiça não se fazia presente. As sentenças, na verdade, já estavam escritas, já estavam feitas, então era uma farsa, o julgamento era tudo uma farsa. O administrador de empresas Maurice Politi foi preso em 1970 por pertencer a uma organização de resistência. Aqui era a sala do promotor,
O promotor saía dessa sala, vinha aqui, tinha uma banca que era dele, né? Junto ao portão, a guarita construída pelos militares continua de pé. Na sala da frente, no segundo andar, ficava o juiz. Ao lado funcionava o cartório, onde inúmeras vezes o advogado Ayrton Soares esteve para acompanhar os processos de seus clientes. Muitos presos políticos que ele só conheceu na hora da audiência. Os presos que chegavam aqui para prestar depoimento nesta fase já tinham sido submetidos a um processo terrível nas estruturas onde realmente aconteciam as torturas e a violência contra eles. A presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, o senador Aloysio Nunes Ferreira, Frei Beto e Frei Tito foram julgados aqui. Por essas portas onde passaram condenados sem direitos, vai entrar a cidadania. Sai a segunda auditoria militar para dar lugar ao Memorial da Luta pela Justiça, sob os cuidados da OAB São Paulo. Registrar esse momento também é permitir que o jovem conheça que a democracia no Brasil teve um custo alto. Com esse conhecimento, saiba da importância da democracia e não permita a suspender o Estado Democrático de Direito do nosso país. Senador, os jovens de hoje que nasceram no momento Brasil democrático, eles valorizam esse momento da história nossa? Eu acho que sim, imagino que sim. Quando tem a oportunidade de conhecê-la, né? Eu acho que sim. Eu acho que há um desejo de liberdade, uma repulsa a qualquer forma de censura, de repressão, que é muito forte hoje no Brasil. Não é só dos jovens, não. Eu acho que todos nós valorizamos muito a democracia. E qual a importância, hein, de se preservar essa história, senador? Olha, eu fui visitar, faz um pouco tempo, um memorial da resistência que foi construído pelo governador Covas, ali no antigo DOPS. Sim. Né? E fui levando o meu enteado, que era pequeno na época. Ele falou, você ficou preso aqui? Eu fiquei. Aí comecei a contar as histórias e tal. Ele ficou interessadíssimo, né? Como é possível? Por que você foi preso? Eu fui preso porque eu era contra o governo. Enfim, essa é uma coisa que os jovens, hoje, é uma história que começa a ser contada em todos os lugares, proliferam as comissões da verdade. Eu mesmo fui relator da Comissão da Verdade no Congresso Nacional, no Senado. Os memoriais de resistência, aqui em São Paulo foi pioneiro. Esse Memorial da Resistência, e agora esse mais recente, num lugar onde eu fui, aliás, julgado 2 vezes. Uma vez fui condenado, outra vez fui absolvido. Fui absolvido já em 86. Eu, com a Ruth Escobar, nós somos os últimos a serem julgados naquele tribunal. Né? O Arquivo de São Paulo, o Arquivo Público de São Paulo, que é uma maravilha. Riquíssimo. Riquíssimo. Né? Tem lá todo o material do DOPS, tem material que nós conseguimos coletar em várias delegacias de polícia, em vários órgãos de repressão. Tudo está digitalizado. E é uma procura enorme de pessoas, jovens, estudantes. Alguns vão lá para defender os seus direitos, para proporem ações na justiça de indenização, enfim. Mas a visitação do arquivo público no Estado, nessa parte da repressão, é uma coisa extraordinária. O desejo da sociedade de conhecer para que não se repita. Falando sobre essa questão, nós vamos agora para o interior paulista, uma reportagem de lá. A Unicamp criou também uma comissão da verdade. O objetivo é investigar violações dos direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar e o envolvimento da universidade com o regime. Maria Lígia é testemunha da história. O marido dela foi vítima dos porões da ditadura. Ele tinha 29 anos, professor de economia. Não é? Ele pertencia assim, à Ação Libertadora Nacional e voltou para o Brasil clandestino e foi preso praticamente imediatamente, torturado no DOI-CODE, morto. A professora é presidente da Comissão da Verdade criada pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. O grupo vai investigar violações de direitos humanos envolvendo professores, alunos e funcionários da universidade durante os 21 anos de regime militar. O advogado Belisário dos Santos Júnior, da Comissão Internacional de Juristas, lembrou que o Brasil ainda tem desafios a superar. Nós temos algumas liberdades, mas temos bolsões de autoritarismo. Hoje a gente não fala mais volta da ditadura, não se teme isso, mas se teme sim bolsões de autoritarismo respaldados às vezes pela sociedade. A Unicamp foi criada em 1966, 2 anos depois do golpe militar.
Os arquivos da universidade, como este aqui, o Acervo Brasil Nunca Mais, guardam registros deste período. São documentos, microfilmes, que vão ajudar a Comissão da Verdade a reconstruir a história dos anos de chumbo da ditadura no Brasil. Eu acho que muitos dos jovens de hoje não têm a dimensão do que é viver sob o medo. Um levantamento preliminar identificou 6 alunos da Unicamp presos num congresso estudantil. 3 professores presos e torturados e um outro professor que se autoexilou em Londres para escapar da prisão. Todos perseguidos pela ditadura. Com a Comissão da Verdade, a Unicamp pretende descobrir novos personagens. É a forma de dar voz a quem durante muito tempo foi obrigado a ficar em silêncio. O que a Comissão da Verdade pretende, 50 anos depois do golpe militar, é tentar contar uma história do Brasil que até hoje não foi contada. Essa história começa a ser contada e deve, felizmente, aquele momento volta com essas iniciativas, não é, senador? Claro, eu vi ali a Maria Lígia, sim, que eu conheço bem, conheci o marido dela, Norberto Neren, que morreu nas circunstâncias que ela narrou. Acho que a universidade tem coisas heróicas, coisas muito bonitas de resistência, de luta. O fato de dar aula com agentes da polícia infiltrados entre os estudantes e conseguir manter a liberdade de pensamento naqueles limites foi quase que um ato de heroísmo. Mas houve também alguns lados negativos. A ditadura militar foi uma ditadura civil e militar, porque houve gente na universidade que dedou seus colegas. Professores querendo tomar o lugar de outros, é uma minoria, mas houve isso. Né? Então mostra lados de grande generosidade, de coragem, mas também lados mesquinhos, lados que pessoas que se aproveitaram da situação autoritária para afastar rivais, tomar lugar de outros. Né? É uma história que tem que ser vista em todas as suas dimensões. Senador, vamos comentar um pouquinho agora sobre o cenário político do Brasil. Uma reportagem, a troca de partidos para as próximas eleições, chegou ao fim. Depois das mudanças de legendas, já começou a costura das alianças para a corrida presidencial. O Congresso Nacional mudou bastante, nada menos que 51 parlamentares trocaram de partido. A mudança mais importante foi da ex-senadora Marina Silva. Sem conseguir o registro do partido que criou, o Rede Sustentabilidade filiou-se ao PSB. Com isso, criou uma terceira força na corrida presidencial. Marina ao lado do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O PSB, que tem como pré-candidato o senador mineiro Aécio Neves. E a líder das pesquisas, a presidente Dilma Rousseff. No Recife, Eduardo Campos admitiu que espera novos apoios. Em 2014, nós haveremos de ter a tarefa de construir uma chapa PSB-Rede, mas também pode ser uma chapa que venha a receber o apoio de outras lideranças políticas, que muitas vezes, estando em partidos que não comungam com esse pensamento, poderão se expressar. O balanço do troca-troca dos partidos tem o PT com a maior bancada do Congresso, são 86 parlamentares. O PMDB, que é da base de apoio do governo, perdeu 5 cadeiras, agora tem 77. Também perderam deputados o PSDB, terceira maior bancada com 46, e o PSD com 42. O recém-criado Solidariedade já tem 21 deputados e a 10ª maior bancada. Outra nova legenda, o Partido Republicano da Ordem Social, conta com 16 parlamentares. Para a população, parece difícil justificar tantas mudanças. Como é que você está, por exemplo, em um partido, é eleito pelo partido, de repente você muda. Por quê? Porque você não ganhou o suficiente com o partido? Se mudar de partido, que venha de uma coisa questionada, né? Tenha interiorizado os aspectos para depois mudar e não levianamente mudar de partido de 2 em 2 meses. É uma prática que devia ser coibida numa eventual reforma política que houvesse no Brasil. Senador, qual a sua avaliação, sobre essa sensação da população de desconfiança em relação aos políticos que acabam eventualmente trocando de partido, mudando até de ideologias? Qual a sua avaliação? Olha, eu me identifico muito com esse segundo depoimento dessa senhora. Ele diz, olha, a pessoa pode até mudar de partido. Se elege por um partido, o partido muda a orientação, se elege por um partido liberal, ele vai para uma orientação estatizante ou vice-versa.
você às vezes não se sente mais em condições de estar conviver naquele. Mas a partir de uma reflexão em que você consulta os seus valores, não é? Agora, essa mudança, esse troca-troca apenas por uma vantagem imediata de comandar um diretório num estado, de receber tempo de televisão na sua campanha, é uma coisa sórdida. Né? Há uma motivação em formação de muitos desses partidos que é simplesmente formar um grupo de deputados para ter acesso ao chamado fundo partidário, que é dinheiro público, né? Que são uma parte desse fundo que é distribuído aos partidos para que administrem como eles bem quiserem, bem entenderem. Eu tenho acesso ao tempo de rádio e televisão, que também constituem recursos públicos, tempo de antena. Né? A resposta para isso é uma legislação que condicione o acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão a um mínimo de representatividade, dentro do princípio do cresça e apareça. Você não pode formar uma legenda que não significa nada e, por isso mesmo, já ter direito a uma fatia do orçamento público sob a forma do fundo partidário. Agora, senador, essa aliança, né, entre a ex-senadora Marina Silva e o governador Eduardo Campos surpreendeu muita gente. Na sua avaliação, como que essa aliança o que deve acontecer? Existe a possibilidade de lá na frente haver uma mudança de cadeiras e ela ser a candidata? Não sei. Na sua opinião? Não sei, eu não me meto, não dou palpite em casa alheia. Bom, mas, então, sem dúvida nenhuma, criou hoje essa junção, né? Criou um terceiro polo na disputa e nós temos hoje uma disputa que, na minha opinião, vai levar à mudança. Não só pelas pesquisas de intenção de voto hoje, que eu acho que são relativamente irrelevantes, mas porque eu vejo que a avaliação do atual governo não é boa. A proporção daqueles que não consideram que esse governo esteja indo bem é muito grande para uma presidente que tem hoje um grau de exposição, que está em campanha eleitoral permanente, que vai até em aniversário de boneca e faz festa. A campanha presidencial já começou, na sua opinião? Né? Quem deu a largada foi o presidente Dilma, o presidente Lula, aliás, que lançou a presidente Dilma aqui há 2 anos atrás. Sim. Bom, em relação às pesquisas, então o senhor acha que é muito cedo ainda? Os números que aparecem não devem ser levados muito em conta? Eles dão sempre uma sensação, um termômetro, né? Eu vejo que os 2 candidatos de oposição, tanto Aécio ou quem vier pelo PSDB, não tem o grau de exposição que a presidente tem e tem uma intenção de voto grande, quando se faz a análise de Serra ou Aécio. Eduardo Campos também tem um grau de exposição muito pequeno hoje, né? E a presidente Dilma, essa enxurrada publicitária, ela tem 42%. É pouco. É pouco para quem quer se reeleger. E um grau de avaliação, nível de avaliação do governo ruim. Né? Então, eu acho que nós vamos ter uma disputa muito acirrada com tendência para mudança. Na sua opinião, uma eventual reeleição da presidente Dilma, ela seria boa para o país? Eu acho que ela teria que administrar uma terrível herança que ela mesma criou. Crescimento baixo, inflação alta, infraestrutura em pandarecos, contas externas apresentando déficit crescente, industrialização escorrendo pelo ralo, a indústria brasileira está se desfazendo, as contas públicas fora de controle, apesar de todas as maquiagens fiscais que a presidente faz. Enfim, é uma situação difícil. Senador, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? O JC Debate hoje recebe o senador Aloysio Nunes Ferreira. A gente volta já. O JC Debate está de volta, recebendo o senador Aloysio Nunes Ferreira. Bom, o Senado deve votar este ano a proposta de redução da maioridade penal. Entidades de direito civil e parlamentares debateram a medida em Brasília. O caso do menor corintiano que assumiu a morte de um torcedor na cidade de Oruro, na Bolívia, é mais um episódio de uma velha discussão. Sempre que há um crime cometido por uma pessoa com menos de 18 anos, o chamado ato infracional, o país retoma o debate da diminuição da maioridade penal.
Existem mais de 30 propostas para modificar a Constituição e diminuir a maioridade penal para 16 anos. Uma delas já tramitou por todas as comissões e pode ser votada pelo plenário. Ano passado começou a tramitar no Congresso uma outra proposta que tenta flexibilizar essa regra. Ou seja, um juiz pode aplicar penas mais rigorosas aos maiores de 16 anos que cometem atos infracionais graves, se entender que o adolescente tinha consciência do fato. A proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira diz que o Ministério Público deve solicitar a redução da maioridade penal ao juiz e uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos e agentes sociais, deve avaliar se ela será ou não aplicada. O tema foi discutido em Brasília por um conjunto de entidades de defesa da infância. Eles são contra qualquer flexibilização na lei e querem formar uma rede de mobilização para que o projeto não seja aprovado. Eles nada mais são do que o resultado de uma sociedade muitas vezes perversa, né? E eles são responsabilizados por aquilo que poderia ser muito diferente na vida deles. Dados de uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, publicada no ano passado, mostram que 66% dos menores que cometeram atos infracionais não completaram o ensino básico e, em média, abandonaram os estudos quando tinham 14 anos. Cerca de 75% são usuários de drogas e, em 77% dos casos, não houve atendimento individualizado na aplicação das medidas socioeducativas, um instrumento considerado fundamental para a ressocialização dos menores. Senador, qual a sua posição? Quer dizer, por que o senhor é favorável à redução da maioridade penal? Essa pesquisa, eu acho importante a gente voltar nesses dados, é uma pesquisa que mostra que 75% dos jovens que cometeram infrações são usuários de drogas e 66% não completaram o ensino básico. Acho que são questões bem amplas que deveriam entrar nessa decisão também, não é, senador? Claro, por isso é que a minha proposta, ela mantém a regra dos 18 anos, como regra geral, mas em alguns casos, mediante um procedimento instaurado perante a vara da infância e da adolescência, suscitado pelo Ministério Público que atua, no caso, na apuração do ato infracional, o juiz possa, analisando os antecedentes, as condições socioeconômicas do adolescente, se ele teve ou não condições de ter o mínimo digamos assim, de amadurecimento e de cultura, de cuidados na sua vida familiar, né? Levando em conta isso tudo, e se ele tiver cometido reincidentemente atos violentos, crimes hediondos, nestes casos e apenas nesses casos, ele seria condenado segundo a lei penal e cumpriria a pena num estabelecimento à parte, né? Porque o menor de 16 anos, ele pode ter em muitas circunstâncias, nem sempre, mas pode ter condição de praticar atos importantes da vida civil e da vida política. Pode votar, por exemplo, pode fazer testamento, pode prestar testemunho em juízo, pode se emancipar, e sendo emancipado pode se casar, não é? Em alguns casos, tendo discernimento, sabendo que esse rapaz ou essa moça teve condições de avaliar exatamente a gravidade do ato que cometeu, não é? Representando pelos seus antecedentes e pelo caráter violento do seu ato um real perigo para a sociedade, eu acho que ele deve merecer um tratamento diferente, mais rigoroso do que a generalidade dos adolescentes. Certo. Olha, outro projeto polêmico, Mais Médicos, o senhor votou contra, né? Por quê, hein, senador? Porque eu quero mais médico, mas quero um médico que saiba, que tenha condições de trabalhar e que saiba trabalhar. Saiba trabalhar. Nós vamos receber, nesse programa Mais Médicos, para irem trabalhar em localidades distantes, localidades de difícil acesso, médicos cuja qualificação profissional não foi necessariamente atestada pelos órgãos que atestam a qualificação profissional de médico que vem para o Brasil para trabalhar em qualquer lugar, que é o chamado revalida. Você se forma na Espanha, em Portugal, onde for, na Bolívia. Para se clinicar no Brasil, aqui em São Paulo, você tem que passar por um revalida. Tem que saber se aquele currículo que você cursou te habilita a ser um bom médico. Muito bem. Agora, para ir para os lugares distantes, não precisa passar pelo revalida. Ora, eu acho que é exatamente nos lugares distantes, onde há menos recurso, né, é que o médico precisa ser bom mesmo. Nesses lugares é que o médico tem que ser particularmente competente,
Porque muitas vezes ele tem que dar conta de um caso que exigiria a atuação de uma equipe, ele está lá sozinho. Mas então eu não posso como resolver a carência de médicos lá, senador? Pagando melhor os médicos, ajudando os municípios, esses municípios distantes, a terem um mínimo de estrutura para acolher, para atender, para fazer o atendimento à saúde. Não adianta você ter um médico e não ter um mínimo de recursos para esse médico atuar, ainda mais sendo um médico pouco qualificado, entendeu? Aqui em São Paulo, quando o governador Montoro se elegeu, isso faz muito tempo, hein? 82, havia cerca de 200 municípios no estado de São Paulo que não tinham sequer um médico. O que fez o governador Montoro? Naquela época, um diagnóstico de cada um desses municípios. Por que não tem médico? O que precisa fazer para ajudar o município a atrair um médico? Esse foi uma plataforma de campanha. Que mudanças fazer na Secretaria da Saúde para dar condições de regionalização do atendimento médico, antes até do SUS. Mas isso exige trabalho, exige dedicação. E o governo, ao lançar esse programa Mais Médicos, simplesmente quis fazer propaganda. Não é um programa de atendimento à saúde, é um slogan eleitoral que a presidente Dilma criou. Senador, bem rapidamente, já estamos quase no finalzinho do programa. O senhor já foi secretário de Transportes na década de 90. Essa semana a gente discutiu muito aqui sobre mobilidade urbana. Gostaria de um comentário rápido seu sobre melhorias que aconteceram no transporte urbano. O transporte urbano na grande cidade é metrô e trem, é transporte sobre trilhos. Claro que os corredores são importantes, mas os corredores não são a panaceia que você possa usar em todos os lugares. Às vezes o corredor degrada a cidade e complica o trânsito. É metrô e trem, né? O metrô tem se expandido num ritmo que não é o desejável, mas tem se expandido, né? Os trens metropolitanos se transformaram pouco a pouco, dando um nível de qualidade melhor nos últimos anos, mas ainda falta muito a fazer. Mobilidade urbana é metrô e trem. É isso, e custa dinheiro. Um dinheiro que o governo o governo federal se dispõe a gastar no trem-bala, mas não dá um tostão para o metrô e trem. Curiosamente, chegou uma pergunta aqui, senador, diferente de tudo que a gente está falando. Vamos lá. A pergunta é se o senhor é realmente corintiano roxo. Eu sou um corintiano contrariado, frustrado, preocupado com essa vizinhança da zona de rebaixamento, com um time que tem a defesa boa, mas não faz gols, que não conseguiu encontrar um substituto à altura do Paulinho. E o Tite deve cair, senador? Não, a culpa não é do Tite, não. É o elenco. Saiu o Paulinho. Muitos jogadores meio-campistas de bom nível, frequentemente machucados. O Pato não rendeu o que tinha que render, não é? O Guerreiro e o Sheik fora de forma. Então... Senador, falamos um pouquinho de tudo hoje. Muito obrigada por sua presença. Pelo jeito, esse telespectador é corintiano também, mas... Deve ser para saber. Mantenha a fé. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Eu que agradeço. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. A gente volta na segunda-feira, 1h30 da tarde, para conversar com a doutora Albertina Duarte, ginecologista e obstetra. Ela coordena a Casa do Adolescente da Secretaria Estadual de Saúde. Nós vamos debater sobre maternidade e sexualidade na adolescência. Muito obrigada a todos. Bom fim de semana.